Mas você me perguntou se a educação brasileira, se ela veio progressivamente recebendo esses avanços progressistas, ou se ela está fazendo isso de pouco tempo para cá, não é? E a resposta, Karen, desde o início dos anos 90, os nossos únicos presidentes que foram omissos no campo da educação foram José Sarney e Collor de Mello. José Sarney não fez nada, ele não se preocupou com a educação porque ele estava muito ocupado com a inflação. Não é? O início do plano real, o início dos primeiros planos, plano Funaro, todos aqueles primeiros planos econômicos para conter a inflação, eles começaram a acontecer no governo Sarney. O Sarney estava preocupado com isso e com a manutenção do poder dele lá no Maranhão. Então, ele não se meteu na educação. Depois veio o Collor, que teve um período muito curto, e o Collor, ele tinha uma pauta para acabar com a corrupção, acabar com os marajás, né? Esse era o discurso dele, eu vou acabar com os marajás do Brasil. E ele também teve um mandato muito curto, porque logo foi acusado de corrupção, né? Logo surgiu a propositura de impeachment, e então ele ficou ali 2 anos, teve 2 anos de gestão e não fez nada pela educação. Mas ele cometeu um ato que contribuiu muito fortemente para os passos que a esquerda deu depois. Que foi o seguinte, o Collor disse que iria mudar as regras da aposentadoria dos servidores federais. E naquele momento, os professores das universidades federais correram para se aposentar. E assim que eles ficaram fora do mercado, né, aposentados, eram pessoas jovens, porque as aposentadorias naquele tempo aconteciam muito cedo, pessoas com 55 anos, 52, 50, 60 anos, e bem tituladas, eram todos doutores, né, formados em universidades europeias e americanas. As PUCs viram naquele momento uma oportunidade de ampliar mercado, sobretudo o mercado da pós-graduação. Então, elas convidaram aqueles professores altamente titulados para irem para as PUCs, para serem professores das PUCs. Foi por isso que as PUCs cresceram tanto dos anos 90 para cá e passaram a contribuir com a ampliação das pós-graduações no Brasil, né, dos cursos de pós-graduação. Aí, Karen, a ida desses professores doutores das federais para as PUCs tornou as PUCs mais marxistas. Porque até então, até final dos anos 80, as PUCs tinham muitos professores padres. A grande maioria era de professores padres e freiras. E ela foi, portanto, tornando o magistério mais civil nas universidades católicas. E aí o marxismo entrou forte, porque até então as PUCs eram muito centradas no humanismo, não é? Na formação cristã, principalmente, e do humanismo cristão. Então, o marxismo cresceu nas PUCs, e aí veio o governo FHC. FHC, então, pegou uma geração de jovens doutores, formados pelos velhos doutores, né, que foram para as PUCs, e o FHC era casado com uma senhora chamada Ruth Cardoso. A Ruth Cardoso e o FHC tinham sido alunos e orientandos de um senhor chamado Florestan Fernandes, que era o grande sociólogo da USP, o mais marxista dos sociólogos da USP. E a Ruth Cardoso, a primeira-dama do Brasil, então, né, foi primeira-dama há 8 anos, ela começou, na sua atividade de primeira-dama, a aplicar ali todos os conhecimentos de sociologia que tinha. Ela era socióloga, tanto quanto o FHC, os dois eram doutores e os dois eram pupilos do Florestan. O que aconteceu? A Ruth, ela extinguiu uma instituição que havia no governo brasileiro chamada LBA, que era a legião de assistência que tinha, Legião Brasileira de Assistência que tinha no governo federal, e ela modificou os rumos da assistência social no governo. Foi ela que instituiu esse tipo de assistencialismo que nós temos hoje no Brasil, esse assistencialismo que escraviza. O assistencialismo da Bolsa Escola, da Bolsa Família, isso é criação de Ruth Cardoso, tá? Ela instituiu isso através de um programa chamado Comunidade Solidária. Junto com a Comunidade Solidária, ela criou um programa chamado Comunitas. Vejam como a gente percebe um ar marxista até na própria seleção dos nomes, não é? O ato de extinguir a LBA e o ato de criar a Comunidade Solidária foi um ato de instituição do marxismo no assistencialismo brasileiro. E essa senhora, Karen, ela influenciou o
FHC a convidar para ser ministro da Educação o Paulo Renato, que também tinha influência do Florestan Fernandes. O Florestan foi o professor de marxismo de todos eles e o professor de gramscismo de todos eles, tá? Então, o que foi que o FHC fez ao lado da Ruth e do Paulo Renato? Eles não puseram um centavo do dinheiro público no ensino superior. Quem pôs dinheiro público no ensino superior foi Lula, que continuou o trabalho de FHC, com um viés diferente, mas complementar. Então, veja só, a Ruth Cardoso, enquanto criava o Comunitas, ela criava também a Universidade Solidária. Então, veja, Comunitas, Comunidade Solidária e Universidade Solidária. O Comunitas era uma espécie de associação pública com a interação com a sociedade civil, com as empresas, principalmente, com os grandes empresários, para tirar dinheiro dos empresários e transformar em assistencialismo, ok? Então, não vamos gastar dinheiro público com assistencialismo, vamos gastar dinheiro privado. A FHC, e também não vamos gastar dinheiro público com as universidades. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos abrir as portas do protocolo do MEC para a abertura de faculdades privadas. Então, você que é aí do Mato Grosso, as pessoas que são de Goiás, de Mato Grosso do Sul, os que são de Rondônia, do norte do Brasil, do norte de Minas, essas pessoas sabem, elas testemunham que há 20 anos atrás não existia faculdade privada de modo tão disseminado no interior desses estados. Isso começou a existir com Ruth Cardoso, Paulo Renato e FHC. Por quê? Porque o FHC, ao abrir o protocolo do MEC para a criação de novas instituições privadas, ele deixou de pôr o dinheiro público e estimulou os empresários a fazerem o papel que deveria ter sido feito pelo Estado, né? Na concepção deles. Pois bem, acontece que tem um outro detalhe aí. Nós estávamos por volta de 94, 95, eles fazendo isso, preparando esse terreno, quando Darcy Ribeiro, senador da República, unido a Cristóvão Buarque, unido a Paulo Renato, a gente como Paulo Freire, a todo esse grupão de professores, pesquisadores da esquerda daquele período, eles bolaram a nova lei, a atual lei de diretrizes e bases da educação nacional, que foi redigida basicamente por Darcy Ribeiro sob influência desses todos e promulgada pelo Congresso Nacional em 96. Pois bem, na atual LDB, que é essa de 96, existia uma ideia nova, que era a ideia de criação de uma coisa chamada normal superior. Então, Karen, eu disse para vocês no começo que eu fiz o curso normal na minha adolescência. Eu aprendi a ser professor de 1ª a 4ª série ali, estudando didática, fundamentos de ensino, psicologia da aprendizagem, as teorias da educação. Eu só estudei isso, não estudei mais nada no meu ensino médio. Pois bem, o Darcy Ribeiro dizia que isso não bastava, que era preciso que fosse criado um curso superior para normalistas, e esse curso, sim, daria a formação necessária para o Brasil crescer. Aí, as coisas se juntaram. A sanha de Ruth Cardoso e de FHC de ampliar as instituições privadas teve esse estímulo do Darcy Ribeiro, que exigiu o normal superior. Ora, se uma lei vem e diz assim, veja, professor, você só pode dar aula se tiver um outro curso diferente do que você tem, você está criando, por força de lei, uma demanda reprimida. Então, de repente, milhares, talvez milhões de pessoas neste país, sobretudo de mulheres, se viram obrigadas a fazerem um curso novo, que era esse tal de normal superior. Por isso, a lei criou um vacácio, um período de 10 anos, para que as pessoas fizessem esses cursos. O que aconteceu? Havia dinheiro público do FNDE voltado para essa educação infantil, havia uma exigência legal que ia alterar o cenário da educação infantil. Os prefeitos que recebiam esses recursos pensaram o seguinte, eu terei que ter professoras formadas daqui a 10 anos. Então eu vou pegar o meu transporte escolar, o meu ônibus de transporte escolar, eu vou pegar o recurso do FNDE e vou oferecer o transporte para elas irem para a cidade mais próxima, fazer o normal superior. E as próprias prefeituras começaram a pagar bolsas para essas professoras se formarem, ok? Pois bem, Karen, é aí que entra a maldade marxista. Por quê? Porque nas matrizes curriculares do normal superior estavam introdução à filosofia, introdução à sociologia, história da educação brasileira, história da educação,
história do pensamento filosófico, e todas essas matérias tinham matrizes marxistas. Isso significava o quê? Que aquelas professorinhas que eram formadas especificamente para lidar com a docência infantil, elas tiveram que passar a lidar também com o marxismo. Elas foram obrigadas a aprender marxismo. E aí, as obras de Paulo Freire entraram com força. Foi desse período para cá que o Paulo Freire ganhou força nos cursos de pedagogia. Os cursos de normal superior começaram a existir no Brasil e os grandes pedagogos das universidades federais e estaduais tiveram medo de perder força para o normal superior e lutaram politicamente contra ele. O normal superior acabou não vingando. Mas as instituições já tinham sido criadas, interiorizadas, Brasil adentro, claro, né? Então você passou a ter faculdades marxistas no interior de Rondônia, lá em Vilhena, lá em Guajará-Mirim, lá na fronteira com o Acre, passou a ter lá nos arredores de Cuiabá, e por aí foi, né? Vale do Jequitinhonha passou a ter a própria faculdade, Mucuri, São Francisco. Então, foi assim que o marxismo ganhou força no interior do Brasil, sobretudo no campo da educação. É por isso que hoje nós vemos tantas professoras de educação infantil com esse viés, com esse pensamento, e tão apaixonadas pelo Paulo Freire. Quer dizer, a coisa veio progressivamente sendo montada durante os 8 anos de gestão de FHC, no MEC do Paulo Renato, e Lula pegou esse terreno todo preparado e, claro, não é? Ele adorava uma obra, ele focou o projeto de educação dele, que foi sedimentado pelo Fernando Haddad, na educação, na ampliação das federais. Por quê? Porque se você precisa ampliar federais, você precisa comprar terrenos e fazer obras, fazer um montão de prédios, né? Ele era o grande amigo das construtoras, foi um caminho muito fértil para corrupção e para a contratação de mais marxistas, que são os professores das universidades federais. E aí nós chegamos ao contexto de hoje.